O futebol é uma linguagem universal, uma força que une nações, uma paixão que pulsa no coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. É capaz de trazer momentos de euforia e, às vezes, de desespero. Além do glamour, das vitórias e derrotas, há uma realidade sombria que poucos estão preparados para enfrentar. Para alguns jogadores, o campo em que entraram com um sonho, uma missão, e que tantas vezes foi palco de suas maiores glórias, tornou-se também o cenário de suas últimas horas de vida. Hoje vamos conhecer a história daqueles que nos deixaram tragicamente enquanto faziam o que amavam, mas não puderam ouvir o apito final de seus últimos jogos. O meio-campista camaronês Marc-Vivien Foé, ainda muito jovem, disputou a Copa do Mundo de 1994, representando a seleção de seu país. Considerado um dos poucos destaques de Camarões naquela Copa, logo passou a atuar no futebol europeu, sendo Manchester City seu último clube. Em junho de 2003, aos 27 minutos do segundo tempo da semifinal da Copa das Confederações, Marc-Vivien Foé caiu no meio do campo sem que qualquer outro jogador estivesse por perto. Mesmo socorrido imediatamente, Foé faleceu pouco tempo depois de chegar ao centro médico. A autópsia detectou a cardiomiopatia hipertrófica como causa da morte, uma condição cardíaca rara, conhecida pelo aumento de risco de morte súbita durante a prática de atividade física. Miklos Ferrer foi um talentoso atacante húngaro que jogava pelo Benfica e pela seleção do seu país. No dia 25 de janeiro de 2004, nos minutos finais de uma partida pelo Campeonato Português, após receber um cartão amarelo e esboçar um sorriso para o árbitro, Ferrer começou a se inclinar para a frente, levando as mãos aos joelhos. Em questão de segundos, ele desabou no gramado. Ferrer sofreu uma parada cardíaca e, apesar das tentativas desesperadas de reanimá-lo, foi declarado morto algumas horas depois no hospital. A causa foi uma arritmia cardíaca, uma cardiopatia hipertrófica. Em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2004 entre São Paulo e São Caetano no Morumbi, o zagueiro Paulo Sérgio de Oliveira Silva, conhecido como Serginho, sofreu uma parada cardiorrespiratória aos 14 minutos do segundo tempo. Socorrido em campo, foi levado ao hospital, mas uma hora depois foi declarado morto. Serginho foi um dos pilares da defesa do São Caetano, onde jogava desde 1999, atuando na melhor fase da história do Azulão. Em 25 de agosto de 2007, Antônio Puerta, um jovem e promissor jogador do Sevilha, que atuava como zagueiro e lateral esquerdo, teve uma parada cardíaca e desmaiou em campo durante uma partida contra o Getafe pelo Campeonato Espanhol. Puerta chegou a recuperar a consciência, levantou-se e, amparado por colegas, dirigiu-se ao vestiário, onde sofreu outras paradas cardíacas. A caminho do hospital em Sevilha, sofreu outras 5 paradas. Fontes do hospital confirmaram que, desde o seu ingresso, Puerta sofreu um total de 9 paradas cardíacas, que lhe causaram danos irreversíveis no cérebro e, posteriormente, falhas em alguns órgãos. O atleta ainda sobreviveu por 3 dias. O meio-campista Piermario Morosini defendia o Livorno quando morreu em 14 de abril de 2012, após sofrer uma parada cardíaca durante um confronto com o Pescara, pela Série B do campeonato italiano. A informação foi confirmada pelo médico De Blasi, do Hospital Santo Espírito, para onde o atleta de 25 anos foi levado de ambulância depois de cair no gramado. Morosini tinha uma deformação genética cardíaca rara e muito difícil de detectar, que transforma gradualmente as células musculares do coração em gordura.
20 anos após o triste caso do zagueiro Serginho, o estádio do Morumbi mais uma vez foi palco de um acontecimento trágico. Na noite do dia 22 de agosto, em jogo válido pela Copa Libertadores entre o Nacional do Uruguai e o São Paulo, o zagueiro uruguaio Juan Izquierdo, que atuava pelo Nacional, se sentiu mal e desabou no meio do campo. Imediatamente, os jogadores das duas equipes e o árbitro pediram auxílio médico e, rapidamente, o jogador foi levado ao Hospital Albert Einstein, com um quadro de arritmia cardíaca. Izquierdo permaneceu internado por 5 dias, mas não resistiu. O atleta era casado e tinha 2 filhos, sendo que um deles nasceu somente 10 dias antes do seu falecimento. Essas tragédias nos lembram que, por trás do brilho e da glória do futebol, os jogadores são seres humanos, vulneráveis às mesmas fatalidades que todos nós enfrentamos. Cada uma dessas histórias é um lembrete doloroso de que, mesmo nos momentos mais brilhantes do esporte, existe uma fragilidade humana que não pode ser ignorada. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais histórias incríveis como esta. Até a próxima!